como eu já disse, ritualística. Eu vou porque eu estou acostumado a ir. Eu sou crente porque o meu pai é crente. Eu vou na igreja até 18 anos, depois eu não vou mais. É uma tradição. É uma tradição. Nessa pandemia, amados, muita gente se viu preso numa tradição. E aí, a pandemia veio, desalojou a todos, e tais pessoas não estão retornando mais. Porque se acostumaram a ficar sem esse ajuntamento especial. Jesus, nesse episódio aqui, que Mateus, Marcos e Lucas fazem a questão de colocar imediatamente depois a passagem sobre Mateus ou Levi e a chamada dele para seguir a Jesus, Jesus aqui toca num ponto sensível da fé. Os judeus tinham vários partidos religiosos. Dentre esses partidos haviam os fariseus, os escribas, e os discípulos de João Batista também se tornaram muito próximos dessa tradição francamente judaica, piedosa. Por isso que eu não vou entrar em detalhes, mas há quem diga até que os essênios teriam exercido uma influência sobre os discípulos de João Batista. Os essênios, para quem não sabe, eram religiosos extremamente reclusos, viviam nas montanhas, redigindo textos sagrados. Até alguns dos manuscritos mais antigos que nós temos foram descobertos em 1948, ali nas famosas cavernas de Qumran, não é? Então eram piedosos, mas reclusos. Jesus aqui, ele é confrontado com esse pessoal que tinha uma fé muito parada, estética, uma fé tradicional, uma tradição realmente que muitas vezes não se fazia sentido mais. E Jesus então ele fala o seguinte: olha, não tem sentido manter-se essa tradição porque tudo mudou, não é? Eu poderia até colocar como tema da mensagem o verdadeiro novo normal. Jesus é o novo normal de Deus, é o novo de Deus. Mas eu optei de seguir a frase de Paulo em 2 Coríntios, porque eu tenho um palpite, e o falecido pastor Isaltino também tem, de que Lucas, como discípulo de Paulo, escreveu o Evangelho de Lucas tendo esse verso em mente. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criação é, nova humanidade é. Por isso que Lucas é o Evangelho da humanidade perfeita e da humanidade perfeita de Jesus. É o Jesus de carne e osso. E aí Jesus usa assim algumas ilustrações aqui, que eu vou ter que explicar o contexto para vocês, porque não é algo muito próximo, embora alguns aqui vão fazer correspondências com aquilo que a gente tem hoje em dia e vão entender, obviamente, por que Jesus se utilizou dessas expressões. Vamos ao texto? Lucas 5, 33 a 39. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar.
Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova e, além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Ora, Senhor, dizendo, Deus, ilumina minha mente, aqueça o meu coração, porque eu quero entender a sua palavra. Faz isso, Jesus. Faz de novo. Toca de novo o coração da gente. No nome de Jesus. Amém. E amém. Muito bem, amados. Dando um toque aí, João Marcos, a nossa grande ideia do texto é essa. Jesus, João, vai ter mais uma vez que fazer aquele negócio de colocar a letra branca para poder fazer o contraste, né? Aí vai ter que mudar tudo, né? Jesus é o novo de Deus enviado a nós. Por meio dele, participamos da alegria do céu em meio aos embates da terra. Ficou tão boa que vamos repetir juntos, amados. Vamos lá? Juntos, vamos lá? Jesus é o novo de Deus enviado a nós. Por meio dele, participamos da alegria do céu em meio aos embates da terra. Uau! Alegria do céu em meio aos embates da terra. Tem gente, amados, que acha que a humanidade só está sofrendo agora por conta da pandemia. A humanidade sempre sofreu. E os cristãos, um pouquinho mais. Nunca foi fácil ser cristão. Paulo chega a dizer a Timóteo, jovem pastor, na sua segunda carta, aqueles que querem viver piamente padecerão perseguições. Eu gosto de pensar, amados e amadas, Lucas, o escritor desse evangelho, caminhando junto com Paulo e muitas vezes nos seus relatos, incluindo-se como alguém que de fato estava vivenciando aquele tempo de sofrimento. Eu gosto de pensar em Lucas como sendo aquele que ficou até o fim com o apóstolo Paulo. Visitou o apóstolo Paulo, inclusive, na prisão. Permaneceu com ele. Foi fiel a ele, como está em 2 Timóteo 4:11. Gosto de pensar em Lucas como sendo respeitado na igreja, irmão de Silas, muito provável aquele irmão cujo louvor no evangelho estava espalhado por todas as igrejas, de 2 Coríntios 8:18. Eu gosto de pensar em Lucas como alguém que, profundo conhecedor da anatomia humana, como médico que era, identificou em Jesus elementos de uma perfeita humanidade. O único evangelista que registrou, por exemplo, que por ocasião do Getsêmani, as gotas do Senhor Jesus se transformaram em sangue. O único que, vez por outra, faz um diagnóstico de algumas enfermidades, que fala que a sogra de Pedro não tinha febre, ela tinha muita febre, e alguns outros detalhes estilísticos também que temos aqui. Gosto de pensar em Lucas, amados, como sendo em seu evangelho, ou produzindo o evangelho, cujo documento se vê mais de perto a face humana, pessoal de Jesus. Ele é o que retrata de maneira mais humana possível o nosso Senhor Jesus. Esse texto, amados, é uma mudança de ciclo. É uma proposta de algo que, de fato, se foi bem compreendido ou não
pelos fariseus, não sabemos, mas que entrou na eternidade e que chegou até nós como sendo um símbolo vivo de que o cristianismo, o evangelho, tem que ser vivido, expressado com alegria. Alegria. Esse texto é o texto da alegria. Lucas, que no capítulo 15, quando vai contar a parábola em 3 episódios, porque a parábola é uma só que é uma parábola com 3 episódios. É como se fosse uma série da Netflix. O episódio 1, a 100ª ovelha. O episódio 2, a 10ª dracma. E o episódio 3, o filho pródigo, que saiu, e o filho ingrato que ficou. É a mesma parábola, só que com 3 episódios. Se você dividir o 3º episódio em 2, como eu vou propor aqui, também está valendo, porque eu creio que Jesus queria comparar o irmão mais velho do pródigo com os religiosos da sua época. E cá para nós, com muita gente até nos nossos dias. Quem sabe até com você, que é religioso demais, que gosta da aparência, que gosta de orar em voz alta, que gosta de mostrar o seu cartão de membro, que gosta de se apresentar aos outros, mas que na verdade, de vida piedosa, tem muito pouco. Esse texto é dividido, João Marcos vai nos ajudar, em 2 partes simples. Primeiro, Jesus ressignifica tradições, falando de jejum e de orações. E depois ele reafirma valores. Ele chama toda a expressão de fé que Jesus veio trazer como sendo roupa nova e como sendo vinho novo. E se você for prestar atenção comigo, acompanhando, realmente esse novo, essa roupa nova era uma roupa quanto à forma. E o vinho novo é novo enquanto conteúdo. Tá? Então, de um modo ou de outro, o que Jesus veio propor é totalmente diferente. Primeiro ponto, ressignificando tradições. Peço que você me ajude prestando atenção aqui. Jesus está aqui em um conflito dessa perspectiva tradicional dos judeus, representada aqui pelos discípulos de João Batista e dos fariseus, com o movimento de Jesus, eu vou chamar assim, os discípulos de Jesus. Por isso que eles quem? Quem que disse a Jesus? Aqueles que estavam, amados, olhando e observando o banquete da graça na porção anterior. Capítulo 5, versículo 30. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? E aí dá um salto aqui no versículo 33, porque é a mesma turma. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam, fazem orações, os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. E vocês? Os seus discípulos não jejuam? Eles comem e bebem. Essa crítica, amados, não foi única. Em Mateus capítulo 11, versos 16 a 19, Jesus vai dizer: mas a que compararei esta geração? Jesus diz: é semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros. Preste atenção. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas diziam: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e as pessoas dizem: eis aí um glutão
e bebedor de vinho, e amigos de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Jesus veio trazer algo que era inteiramente novo. João Batista veio na tradição de Elias. Muito jejum, uma vida asceta. O que é uma vida asceta? Também reclusa, vestes simples de couros de animais, comia gafanhoto, mel silvestres, instalou-se no deserto, uma pregação de enfrentamento, próximo daquilo que a gente hoje chamaria de pregação escatológica, reafirmando a crença de que o mundo estaria chegando ao seu fim. E a oposição judaica chamava João Batista de endemoniado, de louco, de tresloucado. Aí veio Jesus seguindo uma outra tradição, não a tradição de Elias, não a tradição de nenhum outros profetas, mas a verdadeira tradição, como filho de Deus. Ele veio para ser amigo de pecadores, amigo de publicanos. Jesus partilhava a mesa com os ingratos. Ele tocava nos leprosos. Ele atendia às prostitutas. Ele era solícito às necessidades, aos dramas das pessoas. Ele expulsava demônios. Ele, de certo modo, até mesmo apoiava, aprovava atos insanos, como de, no meio de uma reunião, no meio do culto, 4 amigos içarem, através de uma maca, um cidadão paralítico, e Jesus ainda diz, olha, perdoados estão os seus pecados. Como Deus, ele poderia perdoar pecados. Você conhece a passagem e sabe muito bem disso. No capítulo 5 ainda, versos 17 a 25. Me parece, amados, que Jesus não franzia a testa quando alguém quebrava o protocolo no culto. Abrindo parênteses aqui, engraçado, ontem apareceu no telejornal, lá na Turquia, o sisudo Erdogan, o presidente todo-poderoso da Turquia, estava atrás assim para inaugurar uma obra, né, ali, não sei se você viu, e tinha muitas crianças ali, não sei que tipo de obra que era, e aí um menininho, pequenininho, não esperou, era o Erdogan que tinha que cortar a faixa. O menininho, tipo o Daniel, lembrei do Daniel, foi lá e... O Erdogan deu 3 cascudos no menino. Viralizou, está na internet aí. O menino olhou assim. Não estou entendendo, né? Não era para fazer isso, né? Jesus, amados, não era como o Erdogan. Porque quando quebrava o protocolo, Jesus entendia que alguma coisa, algum propósito, era para que de alguma forma o poder de Deus se manifestasse. Então, se ele estava caminhando, como aquela caminhada em Jericó, e um cego dissesse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele parava. Ele não dizia, eu estou ocupado. Ele não dizia, eu tenho um compromisso. Ele não dizia, peraí, cego, a minha agenda está... Não, ele parava e atendia o cego. Mesmo que os discípulos depois dissessem, por que você está incomodando? Não, eu vou atender. Se uma mulher menstruada cronicamente tocasse em Jesus, ele dizia, parava. Espera aí, alguém me tocou. Certa feita, Mateus 18, Jesus está ensinando e de repente ele pega uma criança, coloca no meio e diz o seguinte, olha... E criança, amado, você deve estar pensando, mas pastor, é comum uma criança no meio. Não, Jesus era um mestre, um rabi, e ele chama uma criança para o centro. Ele está chamando uma criança para o centro dos debates, para o centro do culto, para o centro do seu ensino. Numa época que as crianças não eram nem contadas como gente. Eram os bichinhos que morria, nascia 10, morria 6, vingava 4, e Jesus é bom, e Deus é bom. E Jesus chama a criança. Ele diz assim, olha,
quem não se converter como uma criança, não vai herdar o reino dos céus. Esse é o contexto, amados. O jejum, por exemplo, o rigor da lei era que se jejuasse apenas uma vez por ano, no dia da expiação, como está em Levítico 16, 30. Mas no Antigo Testamento nós vamos encontrar vários jejuns, convocações para jejuns. Joia, preciso. Mas a orientação bíblica, escriturística, era jejuar apenas uma vez. O que viesse de mais movimentos seria algo espontâneo. Seria algo que não precisava ser obrigado, ninguém precisava ser constrangido. Até mesmo que daqui a pouco eu vou falar sobre o que Isaías pensava acerca do verdadeiro jejum. Preste atenção. Mas os fariseus jejuavam todas as segundas e quintas. Toda semana. Em Lucas 18, 2, aquele fariseu que orava do lado do publicano dizia: jejuo 2 vezes por semana. O jejum, amados, que significa no original grego sem comida, atendia a um período pré-determinado, praticado na Bíblia, uma forma de luto. Ele vai ocorrer no Antigo Testamento várias vezes em respeito a um sofrimento, a um desastre e tudo mais. Uma definição assim grosseira de jejum é abster-se da comida, provavelmente da bebida, como uma expressão de remorso por um delito ou luto por uma perda. Mais tarde, o Novo Testamento também vai trabalhar com isso, tanto o Antigo quanto o Novo. O jejum vai se tornar uma disciplina espiritual para ajudar alguém a focar em questões espirituais. Mas olha para mim. Esses fariseus não estavam preocupados com esse tipo de jejum para crescimento espiritual. Eles estavam preocupados com o jejum ritualístico, o jejum de toda segunda e de toda quinta. Não sei afirmar se os discípulos de João faziam 2 jejuns por semana. Os fariseus têm base escriturística para afirmar. E eles chegam para Jesus, amados, olha para mim, depois do banquete da graça, lá de Levi, muita comilança, muita festa. Me traz a coxa de frango, por favor, o peru, o leitão. Não tinha, judeu. Eu me empolgo no leitão, né? Não tinha. Era só franguinho e cordeiro. Já comeu cordeiro, Aldeci? Cordeiro é bom, hein? Cordeiro é bom. E os fariseus disseram o seguinte: seus discípulos se alegram demais, festejam demais, comem e bebem aqui. Significa o seguinte: que fé é essa que faz as pessoas serem tão alegres? Lucinéia, tem gente que se incomoda com a nossa alegria. Festeja demais. Diz que perguntaram para um pastor: no céu alguém vai dançar? O pastor falou o seguinte: eu não sei se alguém vai conseguir ir para o céu se não dançar, se não se alegrar. O céu vai ser uma alegria, amados. E a gente pode viver as alegrias do céu em meio aos embates dessa terra. É isso que Jesus está querendo dizer isso aqui. Versículo 34, será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? A ideia aqui, Roberta, é de que o casamento judaico durava 8 dias. Está achando que dá trabalho fazer o casamento por poucas horas? Helder e Suelen, aquele docinho maravilhoso foi dado para a gente, aquela cestinha de quitutes. 8 dias de comilança, 8 dias de festa. E Jesus está dizendo aqui, gente, um absurdo. Já pensou os convidados para o casamento chegarem para o noivo e falar o seguinte: nós estamos em jejum. Justamente no dia do casamento. Consegue entender o absurdo? O absurdo? Até nos nossos dias é assim também.
A pessoa resolve fazer jejum justamente no dia do almoço missionário. Ou justamente no dia de uma festa da igreja. Mas alguns fazem isso para serem vistos, né? Só para falar, me perdoe, eu não vou participar do café das mulheres porque eu estou de jejum. Mas você tem tantos dias para fazer jejum? Vai fazer justamente no dia da festa? É isso que Jesus está falando aqui. Vem cá, eu estou entre vocês. Será que é hora de toda segunda, toda quinta fazer jejum, enquanto eu estou aqui trazendo alegria para vocês, e a gente precisa aproveitar esse momento para nos relacionarmos, para ganharmos mais pessoas? O banquete da graça é para quem precisa, é para quem precisa ser alcançado. Eu estou aqui, eu sou o noivo, eu estou aqui. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, removido à força. Lá na cruz do Calvário. Hoje nós não estamos com o noivo aqui entre nós. Por isso, até justifica-se a prática do jejum. Mas mesmo assim, no nosso caso, o jejum não pode ser de tristeza, de luto, de desespero, porque o noivo prometeu voltar. Ele foi, mas ele vai voltar. Essa ideia do noivo, amados, meu irmão, minha irmã, é incrível. O escândalo da graça, amados, está justamente no fato de que a gente não pode, de maneira nenhuma, permitir que a nossa expressão de fé seja como a do irmão mais velho do pródigo, que não queria se alegrar com a vinda do seu irmão mais novo, não queria festejar com ele, não queria se alegrar com ele por conta de que ele havia voltado. Jesus, naquela parábola em Lucas 15, ele contrapõe a alegria do pai porque recebe um filho que não vale nada. Você não vale nada, mas eu gosto de você, o pai dizendo ao filho, com outro filho que ficou em casa recebendo de tudo, mas que se achava sempre insatisfeito. Olha para mim, amados, eu tenho convivido com crente insatisfeito. Não era para eu adoecer, não era para o meu pai morrer, eu não podia ter perdido o meu ente querido, o Covid não poderia me pegar, porque eu sou filho. Amados, alegre-se. Você tem o pai junto de você o tempo todo. Foi o que o pai disse, não foi? Está lá em Lucas, no capítulo 15. Olha, eu estou sempre com você. Eu estou sempre com você. Versículo 31, no capítulo 15 de Lucas. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas o que nós temos hoje, amados, de crentes, como eu vou usar um termo assim que não vai chocar tanto, sisudos, com o rosto fechado, legalistas. Eu gosto muito de um pastor lá de Londrina, o Glênio Paranaguá. Ele vai escrever num livraço dele sobre a diferença entre religião e evangelho. Preste atenção nessa citação. Para todos os que estão acostumados com a pedagogia espartana, quem assistiu o filme 300 vai lembrar, os aleijados eram descartados. Até um que ficou e deu problema no final, não vou falar o final do filme, né? Os espartanos, e tem gente até hoje que segue essa pedagogia, Jaque, espartana, alijar o aleijado e premiar o bem-sucedido. Fica muito difícil concordar com a postura de recompensar com galardões o indigno e o miserável. Fica muito difícil entender que quem destrói a fortuna com uma vida desregrada, mesmo assim recebe o bezerro cevado, digo eu.
citando literalmente aqui o pastor Glênio, mas é exatamente neste ponto que a diferença entre a religião e o evangelho fica mais gritante. Na religião, as pessoas recebem o que merecem. Tudo é uma questão de compensação ou troca. Quando a pessoa pensa que é boa, ela espera receber uma indenização correspondente aos seus merecimentos. Mas quando a pessoa é vista como má, deve ser castigada com a proporção de sua fealdade. Esse comércio correlativo de valores cria uma mentalidade adversa ao modelo bondoso da graça imerecida. Pois no Evangelho, as coisas são bem diferentes daquelas apresentadas pelo expediente religioso. Volto a assistir aqui nesse sistema do Evangelho. Se segura na cadeira. Ninguém é abençoado porque faz jus, uma vez que a bênção é fruto da graça infinita de um Deus amoroso. Assim, o mendigo é coroado como rei. Todos nós aqui. A graça nos alcançou. Nós temos, amados, que rever os nossos conceitos. Nós temos até que praticar o jejum, mas não de maneira ritual, não de maneira assim, pedagogicamente espartana, acreditando que pelo fato de jejuarmos, nós vamos ser considerados os tais, os espirituais, os grandes. Olha que fulano de tal, como ele jejua, chega a estar com o olhar caído, compenetrado, a voz piedosamente farisaica. Isaías vai dizer, 58, seria este o jejum que escolhi? Versículo 5. Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Eu não quero de vocês um jejum missional, um jejum de um discípulo, um jejum de alguém antenado às realidades ao seu entorno, um jejum que implica, que impulsiona ao evangelismo e a missões e a prática da generosidade. Eu não quero de vocês, Deus está falando através de Isaías, o profeta messiânico. Eu quero de vocês um jejum enganjado, um jejum que se comprometa com a vida, não um jejum que lamente a morte, a sofreguidão. Olha para mim. É a mesma ideia, Lu, que Jesus disse em Mateus 6, 16 a 18. Quando vocês jejuarem, não diz se, diz quando. Então, você pode fazer jejum. Mas quando vocês jejuarem, porque o jejum não é para colocar Deus contra a parede. Ó Deus, eu vou passar fome, mas eu quero a vitória. Não. Passar fome, faz uma dieta. Tem gente com dieta e passando fome. Não é isso. O jejum tem um propósito de afinar a minha sintonia com Deus. É aquilo que o Hernandes chama de, citando John Piper, né? É ter fome de Deus. Ricardo, eu tenho tanta fome de Deus que eu vou abrir mão das refeições por algum tempo. Mas, todavia, contudo, porém, entretanto, olha o que o texto diz. Mateus 16, 6, 16 a 18. Quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste, como os hipócritas. Hipócrita no grego é aqueles que usam máscara, os atores. Porque desfigura o rosto, a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Qual a recompensa? Foram vistos, foram elogiados. Mas você, Ramos, quando jejuar, unja a cabeça, lave o rosto, a fim de não parecer aos outros. Repita comigo, não parecer aos outros. Que você está jejuando. Sim, é o seu pai em secreto. E seu pai que vem em secreto lhe dará o quê? A recompensa. Preste atenção aqui.
Lloyd Jones vai dizer no seu livraço Sermão do Monte, um clássico. Naturalmente, quando estes jejuavam, as pessoas percebiam que eles estavam observando o período de jejum. Eles não lavavam os rostos, eles não ungiam as cabeças. Alguns deles até mesmo desfiguravam os rostos, colocando cinzas sobre as cabeças. Eles queriam chamar a atenção ao fato que estavam jejuando, para manterem a aparência de miseráveis e infelizes, para que todo mundo olhasse para eles, diz Lloyd Jones, e dissessem: ah, ele está observando o período de jejum, é uma pessoa de espiritualidade fora do comum, olhe para ele, olhe o que ele está sacrificando e sofrendo por causa da sua devoção a Deus. Jesus diz, porém, que qualquer pronunciamento do fato do que estamos fazendo, ou de chamar atenção para nós mesmos, é algo inteiramente repreensível por Deus. Assim como você não deve soar a trombeta antes de dar esmolas, ou não se deve se colocar em pé nas esquinas para orar, da mesma forma, você não pode, não deve chamar atenção ao fato de que está jejuando. Mas só uma crítica pessoal aqui. Hoje em dia, o pessoal quer mostrar. Aí me lembro da letra do João Alexandre. Procuro alguém para resolver meu problema, pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema, meras repetições. A extravagância vem de todos os lados e faz chover profetas apaixonados, morrendo em pé, rompendo a fé dos cansados, que ouvem suas canções. Estar de bem com a vida é muito mais do que renascer. Deus já me deu sua palavra, é por ela que ainda guio o meu viver. Reconstruindo o que Jesus derrubou, recosturando o véu que a cruz já rasgou, ressuscitando a lei, pisando na graça, negociando com Deus. No show da fé, milagre é tão natural que até pregar com a mesma voz é normal. Nesse evangeliqueis universal, se apossando dos céus, estão distante do trono, caçadores de Deus ao som de um chofar, e mais um ídolo importado dita as regras para nos escravizar. Entendeu? Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. Você precisa entender esse ponto, Tati. Jesus não está abolindo o jejum. Tem gente aqui que fala: mas pastor, eu faço. Eu nem preciso saber que você está fazendo jejum. Ele não está abolindo. Ele só está dizendo o seguinte: olha, o nosso jejum, o jejum cristão, o jejum da nova aliança, não tem um significado de tristeza, de pesar, de luto, porque o noivo foi tirado de nós, mas ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Está lá em Efésios capítulo 5, está lá em Apocalipse capítulo 19, que eu já vou ler mais tarde. O noivo vai voltar. Eu até costumo dizer o seguinte: olhe para mim, o noivo já está entre nós. Ele vai voltar gloriosamente, ele vai voltar para reinar, mas ele já é rei dos nossos corações. A presença do noivo ainda está reverberando entre nós. Então nosso jejum não é um jejum para a gente ficar: poxa vida, ai que luta, ai que dor, ai que prova. Não, jejum é: Senhor, me mostra a sua alegria, me dá significado nessa vida. Em meio aos embates da terra, me mantenha avivado com as alegrias do céu. Por isso, queridão e queridona,
O primeiro ponto foi longo, né? Reafirmando valores. É aí que nos versículos 36 a 39, Jesus conta uma parábola. Então, dá para a gente explicar aqui melhor. E nessa parábola ele fala de duas situações. Roupa velha, roupa nova. Remendo da roupa nova não combina com a roupa velha. Você já teve uma roupa que se rasgou por alguma situação, e aí por necessidade você fala, vou colocar um remendo. Não é? Aí você pega um remendo, uma roupa velha, um pedaço de pano velho, para remendar a roupa nova, vai dar ruim. Não é? Essa é a ideia que tanto Mateus como Marcos, como Lucas estão demonstrando aqui. E a ideia do odre. O odre era uma espécie de um reservatório feito com couro de animais. No Nordeste, eu não sei se tem esse nome de cabaça, aquela, só que é de uma outro tipo de material, né? Mas era um odre, um recipiente que endurecia com o tempo, secava. E se você pegasse um odre desse, um reservatório desse, eu estou aqui com outro nome na mente, mas eu não está vindo agora, não é? Que a pessoa leva para colocar cantil, veio a palavra. O vinho novo, talvez você não entenda muito de vinho, nem eu, né? O vinho novo é um vinho muito encorpado. Num odre velho, rachado, vai dar ruim. O odre tem que ser novo, para o vinho novo. Ah, amados, o que Jesus quer dizer para a gente? Não se deve misturar o novo com o velho. Aliás, deve-se aceitar um ensino novo, forte, vigoroso de Jesus, porque ele comunica a alegria e a salvação. Na alegria que ele e o seu ensino trazem aos que pela graça são transformados por ela. Por isso que a roupa velha e o odre velho é o jejum judaico e legalista. É aquela ideia, amados, que eles estavam diante do banquete da graça, ou que em João capítulo 9, um cego de nascença é curado, e os fariseus e religiosos da época, ao invés de celebrarem a vida, a recuperação, a cura, chamam aquele homem e fazem ameaças a ele, dizendo, quem que te curou? Quem era eu não sei, eu só sei que eu era cego, agora eu estou vendo. Quem ele era? Fala o nome dele. E o homem diz, olha, eu não sei, mas será que vocês estão querendo também acreditar nele? E os religiosos falaram, o quê? Como você ousa falar nisso? Você está expulso. Amados, enquanto ele era cego, mendigante, miserável, a religião da época dizia, está tudo bem com você. Agora, quando ele está vendo, quando ele é sujeito da sua história, quando ele está vivo para de fato os seus desafios da vida, ele é colocado de lado. É isso que a religião faz. O que Jesus está dizendo é que odres velhos não condizem com vinho novo. Vinho novo arrebenta os odres velhos. Aquilo que Jesus nos ensinou, se você for mantê-los numa estrutura religiosa tradicional, você não vai aguentar. Você vai precisar mudar. Odres novos, frescos, gratos, livres, de serviços espontâneos para a glória de Deus. Amados, tem muita gente que quer pegar a fé cristã e colocá-la aos moldes de uma fé puramente familiar. Não dá certo. São aqueles que só bebem vinho velho e não querem nem experimentar o novo, porque diz, não, o velho já está bom. São pessoas que dizem o seguinte, não, eu não vou mudar de lei, eu não vou mudar de fé, eu não vou deixar o catolicismo dos meus pais,
Mas, amados, o vinho novo de Jesus é muito melhor. Só que também não tem como ser evangélico e, ao mesmo tempo, ter uma alma católica. Depois você lê o artigo do Augusto Nicodemos, A Alma Católica dos Evangélicos. Tem muito evangélico com a alma católica, extremamente tradicional, fazendo, amados, tantas restrições. Não, eu só vou até aqui. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que estão dizendo o seguinte: eu nunca mais vou participar de eventos da igreja, eu nunca mais vou evangelizar, eu nunca mais vou contribuir, eu só vou participar dos cultos quando der. Gente tradicional, gente que quer ter... Amados, eu recebo mensagem de pessoas que não estão mais com a gente, dizendo o seguinte: olha, eu sou membro aí, eu só não vou. Porque na pandemia eu posso ficar online e está tudo certo. Mas será que está, gente? O meu apelo para vocês é isso. O vinho novo são os métodos não convencionais. O vinho novo é a atitude de interromper o culto para levar um amigo que está precisando ser tocado por Jesus diante de Jesus. O vinho novo é a atitude de quem recebe a Jesus e convida os seus irmãos, os seus amigos pilantras para uma refeição, para que Jesus possa ter acesso a eles. O vinho novo é o evangelho de quem, amados, valoriza a vida, a justiça, a misericórdia e a fé, mais do que o rigor das filigramas religiosas. O vinho novo é o vinho que valoriza o amor, a justiça, mesmo no contexto em que, como jovem, por exemplo, que chega para Jesus, um certo homem, intérprete da lei, em Lucas 10, 25, 48 a 28, e diz: mestre, que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e ame ao próximo como a você mesmo. Você consegue compreender isso, amado? De que o amor é a verdadeira religião? De que a gente está muito acostumado a julgar as pessoas? Nós estamos muito acostumados a afastar do céu aqueles a quem Jesus tem atraído? É impossível encontrar um meio termo entre o judaísmo e o cristianismo, o tradicionalismo e o cristianismo. O que Jesus propõe é novo em forma e é novo em conteúdo. O noivo, amados, voltará. E Apocalipse 19, 7 vai dizer: alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. Mas nós precisamos, amados e amadas, viver uma fé renovada, uma fé vibrante, uma fé, amados, da nova aliança. Hebreus 8,13 vai dizer: quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Em outras palavras, o que a gente vai fazer daqui a alguns minutos, poucos minutos, é isto. O que é a ceia do Senhor a não ser um memorial da presença do noivo, do retorno do noivo? Por isso que Jesus, na primeira ceia, reuniu seus discípulos, depois de tendo dado graças, disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. E depois pegou o cálice e disse: este cálice é a nova, repita comigo, nova aliança no meu sangue, derramado por vocês.
Por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 3:3, vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em nossos corações. O nosso Deus é um Deus de vivos e não de mortos. A nossa fé tem que ser uma fé viva. Viva! Eu vejo pessoas dizendo o seguinte, eu vou mudar de igreja porque eu quero uma igreja mais animada. Eu tenho pena da igreja que vai receber esse cidadão. Porque o ânimo, amado, está na expressão da fé, não está nos decibéis do som, não está na oratória do pregador, não está no conforto da sede. Nós cremos, amados, no Espírito Santo de Deus que é vivo, com o Espírito de Deus vivo, diz Paulo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, em nossos corações. A primeira aplicação de duas, João Marcos, está aí, olha. A expressão de fé de muita gente, fede, é triste, é sem vida. Para estes, o cristianismo é a religião de um Cristo pessimista, que carece da ajuda midiática dos seus seguidores. O Jesus da Bíblia é o Cristo da alegria. Amados, os anjos proclamaram nas campinas de Belém, eis que vos trago novas de grande alegria. Os discípulos de Emaús, 24:52, depois do encontro com Cristo ressuscitado, regressaram a Jerusalém com grande alegria. No sermão de despedida de Jesus, capítulos 15, 16, 17, 18 de João, no capítulo 17, no capítulo 15, verso 11, Jesus diz, eu quero que a vossa alegria seja completa. E em 17:13 ele diz, que vocês possam ter a minha alegria completa em vocês. Em Romanos 5:11, Paulo diz, olha, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Romanos 15:13. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Me permita lembrá-los do fruto do Espírito. Gálatas 5:22, amor, alegria, paz e por aí vai. Alegria! Pedro vai dizer em 1 Pedro 1:18, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. E aí no capítulo 4, versículo 13 de 1 Pedro, pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem, exultando. Na segunda carta de João, no versículo 12, ele diz, ainda tinha muitas coisas a lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Alegria. Última aplicação. O novo Israel de Deus é formado por pobres, cativos, cegos, oprimidos. Venham participar deste movimento de insurreição contra o religiosamente correto. Jesus é o novo de Deus. Paulo vai dizer, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Ele pensou em Ezequiel 36:26, eu lhes darei um coração novo, e porei dentre vocês o espírito novo, roupa nova, vinho novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E aí estenda suas mãos assim
E receba a palavra de Apocalipse 21, 5. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e são verdadeiras. Está na hora de você se alegrar mais. Se alegre. Por que você não está sorrindo mais? Por quê? John Piper diz: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Fica de pé, queridão e queridona. Para terminar, Jesus diz em João 15, 11: Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a minha alegria seja completa. Alegria. Você pode dizer comigo: Jesus é a minha alegria? Minha alegria. Roupa nova. Você já tem roupa nova. Você só bebe do vinho novo agora. Lembro-me de João capítulo 2, no primeiro sinal de Jesus. Ele pega as águas das tábuas da lei, transforma num vinho novo, a ponto do copeiro, do mordomo, do experimentador, do degustador, do sommelier, dizer: a maioria das festas coloca o vinho melhor no início. E depois, quando já está todo mundo meio para lá de Bagdá, é que dá o vinho velho. Mas essa festa está diferente. Nessa festa, o vinho melhor está no final. Patrícia recebe essa palavra: o melhor está no final. O melhor está no final. Está vivendo, está sofrendo, está apertado, a prova está doendo. Olha para o final. É vinho novo que Deus tem para a sua vida. A ceia hoje vai ser uma expressão assim, simbólica. Vai ser como se fosse um teatro, uma dramatização daquele momento que nós estaremos com Ele na glória. Ontem ainda no jornal, as praias estão lotadas, né? No litoral de São Paulo, ontem não fez sol. Mas paulista gosta de praia mesmo sem sol, né? E aí entrevistou o menininho que estava brincando na praia com alegria. E o repórter perguntou: mas cadê o sol? A humildade da criança, né? Está lá em cima. Por isso que Jesus falou: quem não se fizer como criança. Cadê o sol da sua vida? Está lá em cima. Cadê a alegria da sua vida? Está lá em cima. Cadê a sua paz? Está lá em cima. Cadê a sua segurança? Coronavac, Pfizer, AstraZeneca, Janssen. A segurança está onde? Está lá em cima. Está lá em cima. Está lá em cima. Deus, obrigado. E agora a sua igreja vai cear. Ceia conosco, Jesus. E nós vamos fazer isso com alegria. As máscaras escondem o rosto. Mas nós estamos alegres. Nós estamos alegres mesmo quando não temos motivo algum. Porque humano, que é a terra, amados, isso daqui não dá alegria para a gente. Nada dá alegria. Mas Jesus é a nossa. Continue em oração.
Os irmãos e irmãs vão estar nos ajudando, os músicos aqui. Nós vamos